Olá pessoal, meu nome é Luiz, professor Luiz. Eu vim apresentar um pouquinho do nosso curso de economia aqui da PUC-PR. É uma enorme satisfação poder compartilhar um pouquinho do nosso curso com vocês, falar um pouquinho da estrutura do nosso curso, como o nosso curso funciona, falar um pouquinho do mercado de trabalho do economista hoje, o que o economista ele vai estudar, o que ele vai analisar na sociedade. Então, em um primeiro momento, eu vou apresentar a grade do nosso curso, que é uma informação bastante importante para o aluno, né, para o estudante, para a estudante. Basicamente, o nosso curso ele trabalha em cima de 3 pilares, né? Primeiro são os métodos quantitativos, segundo a teoria econômica e terceiro é a história econômica. Então, juntando esses 3 pilares, a gente tem a estrutura, a fundação do curso de economia aqui da PUC-PR. Em um primeiro instante, em um primeiro momento, ali nos primeiros semestres, os alunos eles têm um contato com métodos quantitativos, o aluno precisa, né, aprender a estudar cálculo, estatística, né, para poder trabalhar com modelagem lá no futuro. Então, a estrutura de cálculo de métodos quantitativos ela vai ser a base para a gente poder modelar futuramente os fenômenos econômicos aqui no nosso curso. Então, como eu falei para vocês, o outro pilar do curso de Ciências Econômicas, ou Economia aqui da PUC-PR, são as teorias econômicas. Então, o aluno ou a estudante vai ter um contato muito intenso com teoria econômica. Basicamente, microeconomia e macroeconomia. A microeconomia está muito relacionada com a tomada de decisão dos agentes econômicos em nível individual. Então, a gente vai tentar analisar como que o indivíduo, né, ele toma a decisão. Aqui, indivíduo pode ser tanto consumidor como empresa, pode ser governo, podem ser outros países que a gente chama de setor externo. Aí, uma vez analisado o indivíduo, né, a gente parte para uma análise mais ampla, que a gente chama de análise macroeconômica, que é quando a gente agrega os comportamentos individuais para estudar agregados macroeconômicos, como o PIB, por exemplo, a inflação, taxa de câmbio, taxa de desemprego. Então, essas disciplinas, né, elas fazem parte do escopo da teoria econômica. E, por fim, para a gente entender o que ocorre hoje na sociedade, a gente precisa estudar o nosso passado. Né? Então, não faz sentido a gente analisar a economia, de repente a política hoje, sem olhar para o nosso passado. Então, a história também é relevante. Aqui eu estou apresentando para vocês um pouquinho dessa nossa estrutura. Como vocês podem perceber, as disciplinas que estão na cor azul são as disciplinas que compõem o nosso módulo, né, de teoria econômica, né? Enquanto a gente tem também um módulo verde, né, que são as disciplinas voltadas ao estudo do mercado financeiro. Então, em mercado financeiro, vocês analisam projetos de investimentos, analisam valoração de ativos em empresas, né, finanças comportamentais e mercado de ação, por exemplo, né? E o bloco ali de análise quantitativa está marcado com uma cor marrom mais escura, né, quando você tem o estudo de ferramentas quantitativas para a gente modelar esses fenômenos econômicos. Aí qual que é a área de atuação do economista, né? Então eu citei para vocês o mercado financeiro. O economista hoje ele tem um papel muito importante a desempenhar nos mercados financeiros. Ele pode trabalhar como trader, analista financeiro, trabalhar com previsões no mercado financeiro, né? Analisar mercado de ação, companhias que estão abrindo capital, né? Então, há uma ampla área de atuação para o economista hoje no mercado financeiro. Além de mercado financeiro, o economista pode trabalhar com o quê? Economia do crime, né? Hoje o economista ele procura analisar o crime sob uma ótica da teoria econômica. Então, o que leva um indivíduo a cometer o crime do ponto de vista da teoria econômica? Isso vocês aprendem. Economia da saúde, né? Então, qual que é o impacto da Covid hoje na nossa economia, né? A gente sabe que a economia ela vai apresentar um desaquecimento, mas de quanto por cento ela vai desaquecer, né? Então, não só isso, né? Qual que é o impacto sobre o sistema público ou o sistema de saúde da Covid, por exemplo. Além de economia do crime, economia da saúde, hoje o economista também estuda, né, economia da pobreza. Então, como que a gente pode reduzir a pobreza, né? Quais fatores determinam pobreza, escolaridade, capital humano, né? E além dessas áreas, a gente pode também analisar a questão da avaliação de políticas públicas, né? Será que determinada política ela tem um efeito positivo ou não sobre a economia? Então são vários ramos, né? São várias linhas de estudo, de abordagem do economista, o que o economista utiliza hoje para poder analisar a nossa realidade. Para vocês terem uma ideia, eu trouxe aqui um aplicativo que eu desenvolvi, que é um aplicativo que mostra o crime na região metropolitana de Curitiba.
né? Então, à medida que você passa o mouse em cima aqui de cada município, você tem acesso ali ao número de homicídios, né? A uma variável de crime. Então, qual que é o objetivo disso aqui, né? A gente trabalhar com a ciência de dados, né? A economia hoje tem uma relação muito forte com ciência de dados. Então, ali a gente trabalhar com mapas, a gente vai analisar, por exemplo, o que causa o crime, né? Que fatores que vão influenciar o cometimento de crime, por exemplo. Então, hoje, a ciência econômica, a economia, ela estuda uma ampla gama de temas que são temas muito importantes para as nossas sociedades. Aqui eu também trouxe mais um exemplo do curso de economia, como que ele é visto hoje no mercado. Se vocês derem uma analisada aqui, vocês vão ver que no segundo gráfico tem Business Economics, né? Então ele mostra ali uma curva ascendente, né? Então o que está dizendo esses gráficos, né? Eles mostram os cursos que fazem mais dinheiro, né? Então pegando aqui a tradução, to make money, fazer dinheiro. E economia ali está entre os cursos mais bem pagos, né? Então cursos lá da computação, matemática, física e economia ali na área de negócios. Então é um curso bastante promissor. Aí, o que o curso de economia da PUC-PR ele vai oferecer? Eu estou gravando esse vídeo aqui num espaço que a gente chama de Estúdio de Economia e Finanças. Aqui a gente promove atividades de ensino, pesquisa e extensão. Então, por exemplo, você quer trabalhar com ciência, a gente desenvolve aqui pesquisas dentro desse ambiente. Você quer trabalhar com pesquisa, a gente vai desenvolver pesquisa dentro desse ambiente com os alunos, análise de dados, ciência de dados, aqui dentro desse espaço. E aqui a gente também desenvolve o nosso boletim, né, o nosso boletim de conjuntura. Então a gente vem trabalhando com o boletim de inflação, boletim do mercado de trabalho, e esse ano a gente vem com algumas novidades, né? A gente vai desenvolver ali o boletim de mercado de capitais, né, boletim de conjuntura econômica do estado do Paraná, e também a gente vai estar trabalhando com o campeonato de bolsa de valores, em que os alunos eles se organizam em times, né, e esses times vão construir carteiras em um aplicativo, e o time que vencer, ele vai receber um prêmio no final dessa dinâmica. Então a gente está trabalhando com essa gincana, essa disputa aqui no nosso espaço, no estúdio de economia e finanças. Além disso, o que a gente tem ali no estúdio, aqui no nosso curso de economia? Dentro da escola de negócios, logo aqui em frente ao estúdio, a gente tem a FIM Investimentos, que é uma corretora de títulos e valores, né? Então, vocês podem ter um contato direto com o pessoal que trabalha no mercado financeiro, né? Então, ali eles têm computadores, alguns estagiários da FI desenvolvem trabalhos ali, vocês podem ter o contato com esse pessoal. Vez ou outra, eles ofertam vagas de estágio para os nossos alunos, né? Então, você tem essa oportunidade de já trabalhar durante a graduação com o mercado de ativos, né? Então tem esse convênio com a FIM Investimentos, né, que está logo aqui em frente ao estúdio de economia e finanças, né? E por fim, a escola de negócios, o curso de economia junto com a FIM Investimentos, traz todo ano o Invest Sim. O Invest Sim é o maior evento de investimentos do estado do Paraná. Ano passado ocorreu no mês de outubro. Esse simpósio de investimentos, a gente traz o pessoal da indústria de ativos, né? Da indústria de fundos para poder palestrar, a gente traz economistas, cientistas políticos para analisar o cenário atual e quais as expectativas que a gente desenvolve ou a gente tem em relação aos cenários futuros. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, eu agradeço, e vocês são todos bem-vindas e todos bem-vindos aqui ao curso de Economia. Tem o nosso e-mail que vocês podem ter acesso e conversar comigo, com o professor Jackson, para saber mais informações do curso de Economia aqui da PUC-PR.